Será que é com carteira assinada? Fica aqui agora para entender de vez o trabalho de uma força com suquita. E é isso aí, quando a gente está trabalhando com energia, a gente sempre se depara com o conceito de trabalho, e sempre o trabalho é exercido por uma força, agindo em um determinado bloco, em um determinado corpo, em um sistema. Então, mas o que quer dizer esse trabalho? Geralmente você pergunta o que é trabalho, já respondem FD, respondem a fórmula pronta. Mas a essência em si, o que significa essa questão do trabalho realizado por uma força, isso é o que a gente vai ver aqui agora. Digamos que eu tenho um corpinho aqui que tem uma energia aqui de 50 joules. Digamos que aqui só de energia cinética 50 joules. E uma força F age nesse corpo por uma distância D e ele acaba incrementando alguma energia que ele acaba ficando com 80 joules logo em seguida. Então veja só, numa situação inicial ele tinha 50 joules e numa situação final ele passa a ter 80 joules. Esse ganho, essa variação de energia aqui é justamente resultado do trabalho de uma força. Então nesse caso aqui a gente teve um trabalho positivo de quanto? De mais 30 joules. E aqui você já consegue ver que o trabalho é dado em joule, unidade de energia. Nesse outro caso aqui, o meu corpo está se deslocando aqui para a direita e veja que eu tenho uma força contra o movimento, agindo nessa distância D. Veja que antes, na situação inicial, esse corpo tinha uma energia de 75 joules e na situação final ele passa a ter 60. Então veja que daqui para cá também houve uma variação de energia gerado e causado isso por um trabalho. Então o trabalho dessa força aqui acabou sendo, nesse caso, negativo, de menos 15 joules. Então é isso, o trabalho de uma força está associado com a variação de energia que a gente encontra no sistema, devido à sua ação. Então, você já viu que o trabalho pode ser positivo, o trabalho pode ser negativo, e a gente pode registrar alguns casos em que o trabalho da força é nulo. Bora ver agora como a gente consegue equacionar esse trabalho. De uma maneira geral, de uma maneira mais direta, a gente calcula o trabalho por F vezes D, em que F é a força e D a distância por onde o meu bloquinho está percorrendo. Por exemplo, nesse caso aqui, o meu bloquinho está se movimentando para a direita, o meu corpo está com uma força agindo sobre ele também para a direita, ou seja, está sendo ajudado e ele anda por uma distância de 30 metros. Se a força está ajudando o movimento dele, certamente esse trabalho vai ser positivo. E como é que eu calculo ele? F, que é 50, vezes D, 30. Então, F, que é 50, vezes D, que é 30, isso daqui vai dar mais 1.500 joules. A unidade de trabalho é o joule. Nesse outro caso aqui, qual é o trabalho exercido por essa força de 80 newtons? Veja que agora ela está contra o movimento. Então, certamente, esse trabalho aqui vai ser negativo. Menos F vezes D. F é 80 newtons e D é 20. Isso aqui vai dar menos 1.600 joules. Agora veja só. Aqui a força estava na direção do movimento e ajudando o movimento. O trabalho foi positivo. Aqui a força estava na direção do movimento, mas no sentido contrário. Então ele estava atrapalhando. E nesse caso aqui, qual é o trabalho que essa força de 10 newtons, que ela está perpendicular à trajetória. A trajetória é essa daqui. Qual é o trabalho que ela está fazendo? Nesse caso aqui, a forcinha está ajudando. Nesse caso, está atrapalhando. Já aqui, perceba que essa força que está perpendicular à direção do movimento nem ajuda, nem atrapalha. Então, esse é o caso que o trabalho da força acaba sendo nulo. Então, é isso. Essa é a análise simples que a gente consegue fazer. Mas você pode abrir o livro e aí você acaba vendo uma fórmula mais geral do tipo FD cosseno θ. A gente vai entender que a gente pode trazer essa situação para cá, para essa análise mais simples, mas a gente vai entender que realmente funciona essa fórmula. Porque essa fórmula aqui funciona para o trabalho.
Se eu tiver uma força inclinada de um ângulo θ, perceba que eu posso detalhar ela, que eu posso decompor ela em duas componentes, uma componente Fy e uma componente Fx, não é isso? Ó? Porque a força é um vetor. E eu sei que o trabalho dessa força F pode ser escrita como se fosse o trabalho da força Fx, da componente Fx, mais o trabalho da componente Fy. Veja então que o trabalho dessa força F vai ser o trabalho de Fx, ó, o trabalho de Fx, se ele percorrer uma distância d, ó, uma distância d, vai ser quanto? Vai ser o Fx vezes o d, porque ele está na direção do movimento, não é assim que a gente calcula? Mas, qual é o trabalho de Fy? Fy não foi aquele terceiro caso que a gente viu? Que é a componente que está perpendicular à direção do movimento? Então, essa componente aqui não realiza trabalho, o trabalho dela é zero. Então, o trabalho de F acaba sendo somente contribuído pelo trabalho da componente Fx. E quem é Fx? Oh, Fx é a mesma coisa que F vezes cosseno θ. Essa é a componente Fx vezes d. Se a gente organizar a equação, o trabalho da força F vai ficar Fd cosseno θ. E aí a gente chega nessa equação aqui, como a gente queria demonstrar. E é isso aí. Bora fazer agora uma questãozinha só para deixar mais claro esse assunto e a gente ver que realmente funciona na prática. Uma força de intensidade de 20 newtons atua em uma partícula na mesma direção e no mesmo sentido do seu movimento retilíneo, que acontece sobre uma mesa horizontal. Então, ó, na mesma direção do movimento, essa força de 20 newtons está agindo. Calcule o trabalho da força, considerando um deslocamento d igual a 3 metros. Veja, o trabalho nesse caso vai ser positivo e vai ser dado por F vezes d, não é? A força não está inclinada, já está na mesma direção. Então a gente pode calcular assim. Então o trabalho vai ser mais F é 20 e o d é 3. Então esse trabalho vai ser positivo e vale 60. 60 é o quê? 60 joules. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí, lembra de se inscrever no canal e ative o sininho para receber as notificações. Não esquece também de compartilhar esse vídeo lá no grupo da sala, joga aí pro pessoal que está chegando a uma prova e precisa entender esse assunto. Então fica aí ligado nos próximos vídeos e valeu!